Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez estamos em Tua presença, ó Pai. Te peço, ó Pai, abençoe o Teu céu, Senhor, usa, Senhor, ó Pai, conforme você tem falado no seu coração, ó Deus, possamos nós aprendermos, ó Pai, estamos com o nosso ouvido atento, nosso coração aberto, para ouvir a Tua palavra, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Então vamos falar desse assunto que vem assolando a igreja também. Importante como todos os outros da revista que nós estamos estudando. E como foi lido na leitura bíblica, nós vamos, como é um estudo, nós vamos entender o que essa leitura ela quer nos dizer. Porque o que a gente tem que ter é respostas para tudo que eles estão falando. Muitas vezes nós estamos ouvindo o que eles estão falando, mas nós não temos argumentos para falar contra o que eles falam. Tipo, não, mas eu não penso assim. Ok, não é errado você pensar assim. O Espírito Santo ele pode estar te dirigindo nesse pensamento, mas você não está refutando ele. Você não sabe o que a Bíblia está falando contrário do que ele está falando. Quando a Bíblia fala contrário, é porque é heresia. Heresia é contrário à palavra, e o que eles falam é contrário à palavra. Nós temos diversos textos, tanto que eu não sei nem se tem como a gente tratar de tudo, mas vamos especificamente além... pode ser. Cansou, né, pastor? Então, continuando, nós vamos tentar especificamente falar a respeito só desses argumentos que eles têm costume de falar, né? São vários. Se der tempo, a gente até fala de alguns aqui fora da revista. Mas, a partir do 22, na revistinha aí mesmo, na leitura bíblica, o 22 ele fala: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, se a gente chegar na primeira palavra desse verbo, cheguemo-nos, ele não fala cheguem, ele fala cheguemo-nos, ele se inclui. Então, é inclusivo, todo mundo é junto. A gente tem esse entendimento que nós juntos cheguemos-nos. Ele não fala para vocês cheguem, de maneira que você possa entender individualmente. E aí você marca aí, ó, fé, em inteira certeza de fé. Dá uma grifada nesse fé. No 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Mais uma vez, retenhamos, ele inclui, ele não fala retenha, ele inclui, é inclusivo, para todo mundo junto. E aí, da nossa esperança, grifa a palavrinha esperança aí. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aqui ele fala, e consideremo-nos, mais uma vez, outro verbo de inclusão, para nos estimularmos. Para nos estimularmos. Se você pode ficar separado da igreja, como que você vai estimular o outro? Estimular é o sentido de estar junto. Você fazer uma ação no outro e você está estimulando ele. Uma criança, quando ela está parada e você fica meio sem saber, será que ela está viva? Você vai dar um estímulo nela, você mexe nela. Então tem que estar próximo, não tem como estar longe, né? E aí nós temos aqui ao amor, estimularmos ao amor. Grifa essa palavrinha. Só nesse trecho, se você pegar ele, você vai ver fé, esperança e amor.
Paulo ele escreve aos Coríntios e na primeira carta, no capítulo 13, ele fala sobre o amor. E no final da carta ele fala que nos resta a fé, a esperança e o amor. E no 25, é o mais importante, não menos, não existe um mais importante, no caso desse trecho, contra o argumento dos que não gostam de congregar. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Já havia esse costume. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Separado, como que nós vamos fazer isso? E tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Essa palavra admoestando-nos, ela tem como similar exortando. Exortando, ele dá um sentido mais de você dar coragem, de você trazer ânimo. Admoestando é algo mais firme, é você trazendo advertência, correção. Então, aqui ele fala, admoestando-nos uns aos outros, ou seja, não é errado alguém subir e admoestar, mas não conforme, né? As pessoas às vezes falam, não, Deus pôs no meu coração e eu vou falar. Não, admoestar com a palavra. É o que Deus quer falar. Porque fala que o coração do homem é enganoso, né? Bom, entendido aí mais ou menos, né, o que deu pra gente falar referente ao argumento dele sobre o texto. Então eles falam, mas esse texto não quer dizer isso. Essa passagem não quer dizer isso, porque essa palavra aí, congregação, ela vem do grego, e essa congregação não é eclesia, é epissinagoge. E sinagoga vem de sinagoga, e epi é tipo um prefixo, que dá um sentido, é do alto. É sinagoga do alto, então é um encontro do alto. Essa é a explicação. Aí, se você não sabe, você vai falar, nossa, é mesmo? E agora? Tá certo então, né? Mas não é, não quer dizer isso. Aqui nesse caso, é carta aos hebreus. Os hebreus, eles se reuniam nas sinagogas, por isso ele usa essa palavra. E o ajuntar, a gente vê aqui, no contexto da frase, do versículo, que é ajuntar de ajuntar mesmo, não tem nada só de espiritual, ajuntar em espírito, é de ajuntamento físico. Porque se a gente tem que admoestar-nos uns aos outros, como é que a gente vai se corrigir? Como é que a gente vai advertir um ao outro se não tiver a presença corpórea? Vai ser em espírito? Não, está falando aqui de correção mesmo, de falar, não, é assim, irmão, a palavra está falando isso aqui, está errado. Então, se você ver alguém falando, não, esse versículo não quer dizer isso não. O contexto disso aí é que o escritor, ele quer falar da superioridade de Cristo às práticas da lei. Falou, nossa, agora o cara pegou eu. E é verdade. Mas isso não é o contexto, isso é o propósito da carta. O que o escritor está fazendo é exortando os irmãos, é dando coragem, ânimo, para eles não desistirem de congregar, porque muitos estavam deixando a congregação, como é costume de alguns. Por quê? Porque havia perseguição naquela época. Os cristãos, eles eram perseguidos pelos gregos e pelos seus próprios patrícios. Se a gente for ver Hebreus 10, quem tiver com a sua Bíblia, pode abrir a Bíblia, é a continuação. É a continuação dessa leitura. Hebreus 10, 34.
24. Porque também vós compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o gozo do vosso reino, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Então aqui já fala o porquê, ó. Somente vos compadecesse dos encarcerados, diz a minha versão, mas é prisão. Então alguns estavam presos e eles estavam tirando coisas dele, espólios, e mesmo assim eles se sentiam alegres. E por isso muitos estavam deixando a congregação com medo de se dizer cristão e querendo voltar às velhas práticas. E aí o escritor, antes, no 6, ele fala que se você fizer isso, não tem como você voltar, é como se você estivesse apostatando. É como se você quisesse que Cristo fosse crucificado mais uma vez para você voltar. E não tem como. Esse é o contexto. Então, é falácia deles. Então, é fake news o que eles falam. Pode marcar. Fake news. Logo, logo vai voltar, né? Fake news. E aí, vamos entender um pouquinho antes de entrar aqui, na introdução, como é que surgiu esse termo, desigrejado. Segundo um censo do IBGE de 2010, o número de cristãos evangélicos nominais, grupos de evangélicos aqui, hein, foi superior a 4 milhões de pessoas, e em 2021 passava de 12 milhões. E a maior parte desses desigrejados eram evangélicos. Nós não estamos falando de católicos, né, como era conhecido antigamente. Década de 70, 80. Ah, você é cristão? Sou, mas não sou praticante. Eu sou católico não praticante. E muitos crentes se gabavam, né? Não, eu sou crente. Crente não tem isso não. E a realidade do Brasil hoje em dia é outra. Tem muitos que falam, e eles se apegam nesses argumentos. Ah não precisa ir para a igreja não salva. E aí nós vamos estudar para entender isso aí, que eles estão errados. Essa prática, ela não é uma novidade, né? Pessoas ditas cristãs, mas que não congregavam em igreja, já existiam séculos atrás, desde o protestantismo. Quando Lutero ele escreveu as teses e colou na porta da igreja, muitos que seguiam a fé católica viram que Lutero tinha razão. Mas Lutero ele era considerado um rebelde. E muitos falaram, não, nós não vamos seguir Lutero não, nós vamos, né? Ele está certo, mas nós não vamos seguir ele não, porque ele é rebelde. E aí surgiam as dissensões. Lutero, através de Lutero, a dissensão contra a Igreja Católica, por causa das indulgências. E esses, por causa que Lutero, ele era um rebelde. Não, com ele não. E dessas dissensões foram surgindo outras denominações. Então as denominações, elas surgem das dissensões. O pastor comentou esses tempos atrás. Dissensões entre assembleanos, surgem outras assembleias. Entre os presbiterianos, outros presbiterianos, né? Vem os renovados, e assim por diante. Assim surgiu a teologia da prosperidade também, que nós vamos falar mais para frente, se der tempo. O primeiro a empregar esse termo desigrejado no Brasil foi o bispo Hermes Fernandes, da Igreja Reina. Mas quem popularizou foi o reverendo Augustus Nicodemos, quando ele escreveu um artigo a respeito. Então, se alguém quer saber sobre os desigrejados, pode procurar Augustus Nicodemos, desigrejados. E através desse artigo, por ele ser muito popular, esse termo ele ficou bem conhecido no Brasil, né? Não que ele tivesse a intenção, né? E até o uso do termo,
ele passou a ser pejorativo. Então, se você falar para a pessoa que ela é desigrejada, ela não gosta, porque acha que está, tipo, diminuindo, né? Tem muitos desigrejados que eles são desigrejados, mas não por algo errado. Por exemplo, nós estamos numa igreja ao qual compartilhamos da mesma fé. É falado da confissão de fé da igreja, todos nós entendemos de maneira igual. Se você vai para uma outra cidade que não tem uma igreja como essa, que fala de outras coisas, que fala de uma teologia que não condiz com a que você está aprendendo, que não é bíblica, você não tem uma outra igreja para ir, você vai para essa igreja? Não vai, né? E aí você vai se tornar um desigrejado. Então, é errado? Não é errado. O errado é você se tornar um desigrejado, atacar a igreja, dizendo que não precisa ir à igreja. Tipo, egocentrismo, você está pensando em você. Eu não preciso da igreja, mas a igreja precisa da gente, a igreja precisa de cada um de nós. Nós vamos ver isso aí. Então, mais um estudo, se alguém quiser saber a respeito, o reverendo Hidalgo Campos, que escreveu sobre isso, ele tem um podcast também, sendo entrevistado por um assembleano, é bem interessante, e traz bastante esclarecimento, né, sobre o assunto. Vamos lá, vou falar porque o relógio não para, como diz um pastor nosso conhecido. O relógio hoje está com pressa. Tá certo ali? Então, introdução. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso, que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, de ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Então vamos lá, fazer mais um exercício da Bíblia. Lucas 6. Lucas 6, 12 e 13. Lucas 6. Quem achou pode ler, por favor? Um daqueles dias, Jesus saiu para Lucas 6, 12, né? Lucas 6, 12 e 13. Um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então havia uma multidão de discípulos e ele escolheu 12 deles. Nós vemos que os 12 deles eram quem organizavam muitas das coisas da reunião deles. Ou seja, o que é isso? Se isso não for hierarquia, né, a gente tem que criar outro termo para isso aí. Havia hierarquia sim na igreja primitiva. Atos 6. Atos 6. Do 1 ao 3. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciar o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria,
passaremos a eles essa tarefa. Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Obrigado. Então, os 12 levantaram ali mais 7, abaixo deles. E abaixo deles estavam os discípulos. Nós sabemos que são os diáconos. Isso não é hierarquia? É hierarquia, mas eles falam que não tem, a igreja não tem hierarquia, que cada um é pastor de si mesmo. Jesus é meu pastor. Mas vamos deixar por aqui, né? Quando a gente lê a Bíblia toda, a gente vai ver a Bíblia toda, tem isso aí. Nesse aspecto, vamos continuar a leitura. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos, não fazendo tudo isso que nós lemos anteriormente, reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estruturas organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvios de modelo original mostrado no Novo Testamento. Nessa lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus, como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. A leitura da missionária já fala tudo, não precisa nem falar mais nada aqui, né? Então, se alguém não pegou, leia de novo lá, período que ela leu, e você vai entender a missão da igreja. O tópico 1, a visão e prática do movimento dos desigrejados. No subtópico 1, ele vai falar um ensino anti-institucional, é contra a instituição. Instituição é a igreja que eles falam de 4 paredes com placa, né? Isso não é bíblico. Verdade, eles têm razão, não é bíblico. Nós vamos entender a necessidade disso. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Então eles alegam que só após Constantino, que é no século IV, 300 e tralalá, que a igreja é instituição com regras, sermões e menos organização aqui passou a existir. Então vamos lá, Bíblia, Atos 16. Vai marcando aí, irmãos. Quando alguém fala alguma coisa para vocês, vocês falam, não, vamos pegar ali aquele versículo lá. Fala conta o que ele está falando aí. Atos 16, 4. Como iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Olha aí. Decreto, eles faziam decreto e distribuíam para serem observados. Não é só para ver, é para ver e seguir. Ou seja, o que nós temos aí? Regras. Regras estabelecidas por quem? Pela hierarquia.
Tá ficando feia a coisa para eles aqui, hein? Então, não tem hierarquia, não tem regras. Espera aí. Igreja não era bagunça não, deve estar tudo aqui. Vamos lá, mais um pouquinho, né? Paulo também ele fala, 1 Coríntios 1, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 11 ao 13. Que a respeito de vós, isso foi comunicado que é da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Até o 13, né, tio? Obrigado. Porque ó, a gente vê um dos problemas da igreja de Corinto. Era a divisão, era que os irmãos estavam causando ali. Porque um era de um, era o de outro, e o outro aqui, o terceiro fala, eu sou de Jesus. Acho, sei, né? Uma semelhançazinha aqui com eles. Eles não eram de ninguém, eles falam que eu não sou de pastor nenhum, eu sou de Jesus. Até a Bíblia já sabia disso aí. Mas Paulo ele escreve para quê? Para pôr ordem na igreja. Ele já havia escrito a igreja. E ele escreve essa primeira carta aos Coríntios, na verdade ela é considerada a segunda. Porque tem um outro versículo que ele fala que eu já havia escrito a vocês. Mas os irmãos foram procurar Paulo porque provavelmente estudiosos falam que essa carta deveria ter se perdido e eles estavam fazendo outras coisas do que estava escrito, do que Paulo havia escrito para ser seguido. E aí Paulo escreve de novo e ele põe ordem, ou seja, como assim não tem regras? A carta de Paulo era uma regra para ser seguida na igreja. E nós vamos ver Paulo dando várias regras. Então vamos continuar. Tem muito versículo. Da mesma forma, né, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desses cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Será? Tá, vamos dizer que a gente vai acreditar nisso aí. A partir de amanhã, já. A partir de amanhã, os irmãos não precisam vir. Alguém conhece algum desigrejado aqui? Levanta a mão. Alguém conhece? Então tá, depois vocês passam o nome e amanhã não vai ter culto, mas nós vamos tudo para a casa dele. Reunir na casa dele, porque não precisa de igreja, nós vamos lá. Quantos membros são, pastor? Quantos membros só daqui? Uns 50? Tem condições do irmão desse receber 50 pessoas na casa dele? Não tem, irmão. Nós estamos falando de igreja do Japão. Você imagina uma igreja do Brasil com 500 membros. Como é que vai esse povo todo para a igreja do rapaz, da mulher? Fala, não, a gente não precisa de igreja, a gente se reúne em casa. Acha café para todo mundo. Não vai, não tem. Se tratando de Brasil, por que a igreja é necessária? Né? Eu digo Brasil porque eles falam da placa, do CNPJ, para estar dentro da lei. É necessário você fazer toda a documentação, cumprir as regras. Você pôr a placa, você tem que criar um CNPJ. Para você dar conforto para os irmãos. Para não ficar todo mundo apertado. Então qual a necessidade da igreja? É bíblica? Não é. É necessária? Então, é só parar e pensar. Na igreja primitiva, eles se reuniam em casas. Sim. Né? Então, Ou fora das casas também. Lugares públicos. Não deixa de ser, de uma certa forma,
Sim, né? sim. E aquele, tem até um arqueólogo, né, que é famoso nos vídeos dele, e ele fez vídeos assim, Éfeso, né? E Rodrigo existem- Silva, doutor Rodrigo, eu vi. Aham. E existem casas, né, que, segundo, né, conta a arqueologia, elas foram modificadas para acomodar uma igreja. Sim, Né? Então, mesmo que tenham sido em casas, né, pessoas particulares, mas ela não deixava de ser uma instituição, né? Ainda Sim. que não tivesse, como você disse, né, tinha as cartas de Paulo, que eram as regras, né, que estavam sendo estabelecidas ali. exatamente. Nós vamos entender por que não tinha placa naquela época. Não tinha CNPJ porque não existia, mas por que não tinha placa, né? Então a igreja é necessária? É necessária, né? Porque o irmão não vai receber todo mundo lá na casa dele e dar cafezinho. Se ele for dar cafezinho, pode acreditar que ele vai falar assim, não, é bom todo mundo contribuir. Ou aí é feio, né? Aí você fala, não, então todo mês pega um envelopinho, só falta ele escrever dízimo, né? São contra. Mas vamos lá. A nossa intenção não é atacar. A nossa intenção é entender para você poder responder. Para quando eles vierem com argumentos, você saber responder. Para não ficar assim, não, eu penso diferente. Não é o que você pensa. É o que a Bíblia Ô, fala. Carlos, mas agora o pessoal tem igreja que faz célula, né? Na casa, assim. Também tem. Eles também foram um dos que começaram a falar contra a igreja. Antes dos desigrejados, desse movimento, esse movimento do G12 também, ele criticou muito a igreja. E eles saíram exatamente daquele movimento da teologia da prosperidade, onde te promete um monte de coisa, você tem que contribuir, chega lá, quanto você tem na carteira? Não, nem hora, chega e põe aqui, Deus vai triplicar. No final do ano, papapá, chegava no final do ano, o cara estava com a dívida lá, e ele saía da igreja machucado. Mas a Coreia, por causa da célula, faz a célula e cada pessoa chega no domingo e leva as pessoas para a igreja, né? Aí agora não sei, né? Porque na Se Coreia. for aquela Coreia lá, tipo, não sei, né? Você está falando de cristianismo? É de cristão isso? É de cristão. Tem, não. É legítimo, entendeu? Não é errado. Às vezes você, em pequenos grupos, você consegue discipular melhor. É um ponto de As pessoas- As pessoas vão para a igreja depois, é um ponto de estudo. Sim. Depende da distância, dos horários. Sim, o certo não é vir para a igreja só aos domingos, não. O certo é você fazer essas reuniões em casa, cada um ser um discipulador e dar aula para um grupo de pessoas. Esse é o certo. Vir para a igreja só no domingo é o errado. Então, em certo ponto, se você pensar por esse aspecto, eles estão certos. Agora, falar que a igreja é errada, nós já vimos. Não é. É necessário, né? Você ter rancor e não querer é uma coisa. Agora, você criar argumentos dizendo que a Bíblia reforça isso não existe. Então vamos lá. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. E aí é verdade. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Vamos lá ver então, por que foi? Bom, não vou pegar esse texto porque nós já falamos a respeito aqui, né? Hebreus já fala da perseguição. Aqui em Atos ele vai falar também. E o próprio comentarista ele fala: estavam debaixo de perseguição e não tinha morada certa. Eram todos humildes. Além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Se eles estavam sendo perseguidos, Jesus foi morto, Estevão foi apedrejado. Nós vamos ver depois a queda de Jerusalém. É que muitas mortes não estão na Bíblia, né? Mas a gente que estudou, sabe da história da morte, como que eles morreram, foram todos pela palavra, menos João.
Tudo bem ser cristão, ser bonzinho, né? Ter amor, mas cristão não é burro, não. Ele vai pôr uma placa lá, os cristãos, ajuntamento dos cristãos. É tipo assim, venha nos matar. Por que não tinha placa? Pô, é simples, né, meu? Questão de bom senso, gente. Sabe, eu fico vendo, às vezes eu dou até risada quando eles começam a argumentar. Eu acho assim, infantil, comentário infantil. Falo, nossa, e se você fala, não, irmão, mas é tipo assim, você parece estar sendo arrogante porque você sabe mais. Eu não penso assim não. Então você fica com a sua verdade, eu fico com a minha e está tudo certo. Não é a minha verdade, a Bíblia está falando. Tudo que eu falei aqui não é o que eu penso. Eu estou falando de versículos. Então tá. Aqui, o versículo que ele põe é de Romanos 16:3, quando Paulo ele vai se despedir e ele fala para Áquila e Priscila, sua esposa, que na época já estavam em Roma. Mas quando a gente vê em Atos, tem uma parte em Atos que Paulo vai lá vai ter com Áquila e Priscila. Por quê? Porque o imperador Cláudio de Roma havia expulsado os judeus lá de Roma. E quando a gente vai na história, vai procurar nos livros, a gente vai ver porque havia uma bagunça, o decreto foi porque havia uma bagunça entre os judeus de uma seita chamada Christians. Então, os romanos, eles não entendiam separação, cristianismo dos judeus, do judaísmo, dos judaizantes. Eles não entendiam, para eles era tudo do judaísmo, só que havia uma certa seita ali, então eles expulsaram todo mundo. E aí a gente vê que se a gente ler a carta de Romanos, a gente vai ver mesmo que Paulo ele fala para gentio e para judeu, explicando essa diferença, ou seja, eles estavam tendo atrito entre eles lá. Então vamos lá, dando continuidade. Contudo, não há nada na Bíblia que disponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, o que há de mal nisso? Então, tem na Bíblia? Não tem. A gente já viu por que não tem. Mas a Bíblia fala contra? Não fala. Então, atacar a igreja é errado. Segundo subtópico, o ensino anticlerical. Se por um lado, os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. E aí nós vamos ver a referência sobre os dons ministeriais que está em Efésios 4:11, que nos foi dado para edificação da igreja. Edificação, né? O Alisson uma vez ele falou a respeito do fortalecimento e edificação. Edificação é o sentido de crescer. A palavra que ele usa é a mesma palavra de quando vocês constroem uma casa, construir um edifício. É o sentido de crescer. Então era para crescer, né? Os dons ministeriais para a igreja crescer. E eles são contra, porque eles não congregam. Então, como é que os dons vão ser usados se eles não congregam? Hoje em dia até tem internet, né? Até é possível. Então acredito que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja.
Não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Então, não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. São contra pastores, presbíteros, qualquer tipo de autoridade, né? De hierarquia. Nós vimos, mas nós vamos ver aqui um texto de Hebreus 13, 17, da referência da revista. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será grande. Agora lê o seguinte, 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Olha o que o autor da carta ele fala. Orai por nós. Ele fala dos pastores, né? Como autoridade, ele fala orai por nós. Ou seja, ele era quem? Ele era uma autoridade, ele era um pastor também. Ele se inclui naquele meio. Vamos lá, primeira carta de Pedro 2. Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Aí eles dizem que Bom, mas está falando aqui para se sujeitar. Agora você tem que conhecer a Bíblia. Até onde você pode se sujeitar? Se o governo ele cria uma lei que é antibíblica, que você não deve seguir, que isso vai contra a Bíblia, é lógico que você não vai seguir. Mas a palavra ela fala aqui. Né? Inclusive na minha tradução da toda instituição humana por causa do Senhor. Não é por você está fazendo as coisas, é Cristo que vive em nós. Agora não somos mais nós fazemos tudo por Cristo, para agradar a Deus. Mas o egocentrismo ele é muito forte na pessoa. Vamos lá, continuidade. Tópico 2. A natureza da igreja neotestamentária. Subtópico 1. Um organismo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos responder aqui já, porque no primeiro tópico ele já tem a resposta de duas perguntas. Que é, os desigrejados são contra o quê? Está fresquinho, a gente acabou de ler. São contra toda forma de organização e instituição realizada religiosa. Isso. Outra pergunta. Em que os desigrejados acreditam? Quase. Acredita que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, muito menos qualquer estrutura filial. Assim, acreditam que agindo assim estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Exatamente. É isso aí. Então, você falou mais resumido. Eu segui aqui com mensagem. Então tá, vamos lá. Um organismo, no subtópico 1 do tópico 2. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo
vivo. Efésios 1, 22. Organismo vivo. 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou a cabeça de todas as coisas para a igreja. E é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Efésios 1. Peraí, eu vi errado. Não? Tá certo, eu que peguei errado. Efésios 1, 22 e 23. Pois todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas.